Muito bem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai continuar aqui com mais uma aulinha de desenho geométrico. Quem está falando é o professor Pedro Ivo Brasil. E na aula de hoje, desse vídeo, a gente vai falar sobre ângulos planos. Tá bem? Então, com os conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente tem condição de definir e entender o que são ângulos planos. Geralmente, a gente costuma se referir a eles apenas como ângulos. Tá? A questão dos planos a gente já viu num vídeo passado, que geralmente, né, a gente trabalha com segmentos de reta ou elementos que pertencem ao mesmo plano. Então aqui, geralmente a gente vai chamar de ângulo. Tá? E como é que a gente representa um ângulo? É bastante simples, tenho certeza que vocês já viram por aí, já conhecem alguma coisa. Tá? Então, basicamente a gente vai pensar em dois segmentos de reta. Tá? Então, vou colocar a setinha assim só para você lembrar que são segmentos de reta que são infinitos, né? Eles têm um começo, mas não têm fim, né? Mas que têm mesma origem. Tá? Então, vou chamar aqui de segmento R e segmento S, né? Dois segmentos de reta. E eles têm uma origem comum. Né? Essa origem comum aqui, esse pontinho, tá? Eu vou chamar de ponto A. Lembra que o pontinho a gente representa o ponto, né? Uma letra maiúscula. E mais do que isso, tá? A gente, para ser bastante prático, no dia a dia a gente não acaba utilizando nem reta, nem segmento de reta, né? Perdão, nem semi-reta, né? Que é o caso aqui da semi-reta R e a semi-reta S. Na prática, o que a gente tem, em geral, são segmentos, né? Então, por exemplo, se eu colocar o ponto B aqui em cima e o ponto C aqui embaixo, então tem o segmento AB, segmento de reta AB ali em cima, e o segmento de reta AC aqui embaixo. Funciona também, tá? Então, a gente pode pensar que um ângulo é formado por duas semi-retas com mesma origem, né? Ou dois segmentos de reta também com mesma origem, tá? Consecutivos, portanto, como a gente já viu em outros vídeos aí. Tá? Então, essas regiões aqui, vamos entender o que é o ângulo em si, né? O ângulo ele é justamente essa mudança de direção, ocorre aí no ponto A. Mas, antes disso, vamos representar cada uma dessas coisas. Tanto em cima quanto embaixo, a gente tem os lados do ângulo. Tá? Então, aqui em cima e aqui embaixo, tem os lados do ângulo. Então, eles são formados ou pelas semi-retas ou pelos segmentos de reta. Tá? O pontinho aqui A, né? Justamente onde a gente tem essa mudança de direção, né? De um segmento para o outro, a gente chama de vértice. Tá? É o vértice do ângulo. Joia? E essa região aqui dentro, né? É o que a gente chama de abertura angular. Abertura angular. Toda essa região, tá bom? E a medida do ângulo em si, né, ela é feita aqui, né? Entre os dois lados a gente tem a medida do ângulo. Tá? Eu não vou, em outro vídeo, eu vou explicar como a gente realiza essa medida, mas a gente não vai se concentrar em como medir, mas quais são as medidas mais notáveis. Tá bom? Então, antes, inclusive, de falar das medidas, como é que a gente representa o ângulo? Né? Então, o ângulo, vou deixar aqui assim, ó, o ângulo ele pode ser representado, novamente, não a medida, mas como que a gente se refere a ele, né? De algumas maneiras. Então, a gente pode pegar o ponto do vértice, no caso aqui, o ponto do vértice é o ponto A, e colocar um chapeuzinho em cima, né? Um acento circunflexo, justamente para designar que ali ele tem justamente, né, esse vértice aí. Então, é o ângulo A chapéu, né? A gente fala A chapéu em alguns casos, né? Ou, né, quando a gente conhece os lados, né, conhece os segmentos dos lados, a gente pode simplesmente dizer o caminho, né, para chegar nesse ângulo. Por exemplo, eu vou desde o ponto B, passo pelo ponto A e chego no ponto C. E aí eu tenho esse caminho aqui, né, que me dá justamente o ângulo. Para novamente dizer que o vértice está sobre A, eu ponho um chapeuzinho em A. Ah, Pedro, mas se eu quisesse começar do C, passar pelo A e ir para o B, poderia? Daria o mesmo ângulo? Sim, poderia, não tem problema nenhum. Então, C, A, B,
E a gente tem o mesmíssimo ângulo representado, tá bom? Então agora a gente já viu como é que faz para representar ângulos planos, tá? Não tem segredo nenhum. Agora vamos ver alguns ângulos notáveis, tá? Rapidamente aqui. Alguns ângulos notáveis. Basicamente são 3, tá? E depois dos ângulos notáveis a gente vai ter uma representação aí para ângulos específicos, tá? Então, o primeiro, o mais comum de todos, é a volta completa. Quando eu tenho uma circunferência, uma volta completa, eu sei que eu tenho 360 graus. Tá? Então, uma volta completa ao redor de um ponto aí, ele me dá 360 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um segmento aqui, assim, né? E tem um ponto A. Eu saio do A, dou uma volta completa e chego no A de novo, eu tenho 360 graus. Tá bom? Agora, se eu fizesse algo semelhante, né? Tem um segmento aqui, né? Faço novamente uma circunferência. Vou tentar fazer uma circunferência bonitinha aqui. Tá bom? E, bom, de novo você vai falar, Pedro, você tem 360 graus aí. Falar, mas e se meu ponto A não tiver mais na borda, tiver aqui assim, ó, tá? E eu não tiver todo esse ângulo, apagar aqui assim, ó, apaguei metade, é natural pensar que se eu tenho uma volta completa 360, meia volta, né? 180 graus, tá? Tem ponto O aqui no centro, por exemplo, tá bom? E se eu dividisse mais uma vez ao meio, né? Passasse mais, deixa eu até aproveitar aqui o desenho para duplicar, né? Se eu dividisse ele mais uma vez ao meio, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, passando mais uma reta aqui assim, ó, perpendicular. Então já dividi o 360 ao meio, ficou 180. Se eu dividir 180 ao meio, naturalmente você vai encontrar 90 graus, tá? 90 graus, muito bem. Então esse é o ângulo que a gente chama de ângulo reto, tá? O ângulo de 90 graus. Perfeito? Inclusive a gente costuma representar o ângulo reto por esse símbolozinho aqui, né? Uma caixinha com um pontinho no meio, para dizer que a gente tem um ângulo reto, todo ângulo reto mede 90 graus. Inclusive o símbolo de ângulo reto, essa caixinha, como eu já disse para vocês. Quando eu tenho dois segmentos, né? Por exemplo, esse aqui em cima e esse à direita, que formam um ângulo reto, a gente diz que eles são perpendiculares, tá bom? Esse é o símbolozinho para ângulo reto. E ele é tão importante que a gente acaba definindo então esses são os 3 ângulos notáveis, né? O que a gente chama aqui de volta completa, né? O ângulo de volta completa, esse primeiro, né? O ângulo de volta ou de volta completa, esse é o nome dele. O segundo aqui é o que a gente chama de ângulo raso. O terceiro eu já falei, né? É o ângulo reto. E ele é tão importante, né? Ele, na geometria aparece muito frequentemente e a gente tem todos os outros ângulos em função dele, né? Então, ou ele é reto ou ele não é reto. Então a gente pensa assim, ó, se um ângulo ele for, vamos pensar assim, um segmento de reta qualquer, tá bom? Então aqui a gente consegue ver tranquilamente, veja, que esse ângulo é menor que o ângulo reto, tá bom? É menor que o ângulo reto. Ângulos menores que o ângulo reto são chamados de ângulos agudos. Tá? Então, ângulo agudo é todo ângulo. Tá? Então, se eu colocar um vértice ali para ficar fácil da gente representar assim, né? Um vértice no B, esse ângulo B é menor que 90 graus. Isso é um ângulo agudo, tá bom? Por sua vez, a gente pode ter ângulos maiores que 90 graus. Tá? Como é que ficaria? Mesmo processo, né? Vou desenhar uma retinha aqui.
e vir com o meu segmento. Aqui você vai falar, Pedro, tá menor que 90 graus. Se eu vier até aqui assim, você fala, Pedro, tá exatamente 90 graus. Esse é o ângulo reto. Então, se eu aumentar um pouquinho mais, assim, ó, agora passou dos 90 graus, Pedro. Sim. Então, agora a gente tem um ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo é conhecido como ângulo obtuso. Não esse especificamente, né? Mas qualquer ângulo que seja maior que 90 graus é conhecido como ângulo obtuso. Tá? Então a gente tem os três ângulos notáveis, mais uma vez aqui, o ângulo de volta completa, o ângulo raso, o ângulo reto, né? Respectivamente 360, 180 e 90 graus. E a gente também tem todos os outros ângulos possíveis em função do ângulo reto. Né? Se for menor que o ângulo reto, menor que o ângulo de 90 graus, a gente diz que o ângulo é agudo. Se for maior que o ângulo reto, a gente diz que é obtuso. Então, por exemplo, um ângulo de 30 graus, a gente classifica como agudo. É agudo. O ângulo de 60 graus, o ângulo de 75 graus é agudo. Já o ângulo, por exemplo, de 120 graus é obtuso. Tá? Os outros ângulos notáveis também são obtusos, né? De 180 graus é obtuso, 360 graus é obtuso. E o ângulo reto é reto, é de 90 graus. Então, com isso, a gente tem tudo que a gente poderia falar sobre definições de ângulo. Espero que tenha ficado claro. E nesse vídeo é só. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.